Bom, então a gente já conversou a respeito das teorias que tratam sobre a origem da célula e, consequentemente, da vida. Mas como que chegou-se à conclusão que os seres vivos são constituídos por célula? A gente já conversou que as células são estruturas muito pequeninas, invisíveis ao olho nu. Então, a sua descoberta só foi possível graças à invenção de lentes de aumento, né, que possibilitou o descobrimento do mundo microscópico. Não se sabe ao certo em que momento descobriram lentes com poder de ampliação. Reconhece-se que existem relatos que em 721 a.C. existia um cristal de rocha que, quando recortado e lapidado, possibilitava esse poder de ampliação. Porém, somente em 1280, na Itália, é que ocorreu a invenção dos primeiros óculos, né, que as lentes tornaram-se conhecidas e passaram a ser utilizadas. Porém, embora os óculos tenham surgido em 1280, somente em 1590, esses dois holandeses, que eram pai e filho, fabricantes de óculos, resolveram combinar duas lentes num sistema fechado, formando como se fosse um microscópio rudimentar. Depois, esse microscópio sofreu algumas adaptações com sistema de tripé, só que na ocasião não foi utilizado para nenhum fim científico, né? Esse microscópio rudimentar era utilizado mais como se fosse um brinquedo. Porém, em 1650, esse inglês, Robert Hooke, ele aprimorou o microscópio, associando agora três lentes, formando o que a gente chama de microscópio composto, e começou a visualizar algumas partículas e substâncias. Dentre essas substâncias, ele analisou uma fatia de cortiça. Então, o que é a cortiça, né, que constitui aí a rolha da garrafa de vinho? A cortiça é um tecido vegetal morto. A célula vegetal ela tem uma particularidade muito importante que por fora da membrana plasmática existe uma estrutura chamada de parede celular, que mesmo quando a célula vegetal morre, ela perde seu conteúdo interno da célula, mas essa parede vegetal permanece intacta. Então, quando esse inglês observou essa fatia de cortiça ao microscópio, o que ele observou na verdade eram células mortas, então ele viu várias cavidades e ele deu o nome a essas cavidades de cella, né? Que significa no latim espaço vazio, que posteriormente passou a ser designada de células. Então é por isso que hoje, né, o que nós conhecemos por células tem esse nome. Então, a partir daí, esse inglês ele deu o pontapé inicial e novos pesquisadores começaram a aperfeiçoar, né, o microscópio, desenvolver novas pesquisas. Nesse contexto, esse holandês ele foi muito importante para a biologia celular porque ele conseguiu aprimorar o microscópio que o Robert Hooke já tinha aprimorado. Então ele conseguiu obter um aumento ainda maior de 1000 vezes e ele começou a observar diversas outras substâncias. Então ele conseguiu identificar bactérias, identificar células sanguíneas que ele deu o nome de glóbulos, identificar espermatozoides. Então foi um grande avanço para a biologia celular. Bom, então assim, sabia-se da existência dessas células. Porém, as pesquisas continuaram, né? Então surgiram novos pesquisadores que buscavam com novos questionamentos, buscando novas respostas. Em 1831, esse botânico escocês, Robert Brown, ele resolveu avaliar a composição dessa célula e ele notou que as células, na realidade, elas pareciam ser moldadas por um material gelatinoso que ele deu o nome de citoplasma, porque ali na etimologia, né, quitocélula, plasma, molde. Então, o citoplasma moldava a célula. E ele notou que dentro da célula existia uma partícula densa que parecia um caroço que passou a ser chamada de núcleo. Então, a partir daí, concluiu-se que as células são constituídas por citoplasma e núcleo. Bom, os estudos continuaram, os microscópios foram cada vez
mais aperfeiçoados e as imagens obtidas cada vez mais nítidas, possibilitando observações e descrições mais rigorosas. E assim, em 1838, esses dois alemães confirmaram então que todos os seres vivos, sejam vegetais ou animais, são compostos por células. E essa afirmação, então, vai ser a base da teoria celular que a gente vai ver ao final da aula. Bom, paralelamente a esse desenvolvimento, né, dos microscópios, evolução, descobrimento, desenvolvimento dos microscópios, existiam aquelas teorias a respeito de origem da vida que estavam sendo debatidas entre os pesquisadores. Então, em 1855, ainda existia o questionamento, tá, existe célula, mas da onde que elas se originam, como elas se originam? E daí, em 1855, Rudolf Virchow, ele conseguiu visualizar no microscópio que uma célula se origina realmente de outra pré-existente, confirmando aquela teoria da biogênese, porque ele conseguiu ver no microscópio uma célula se dividindo, dando origem a outra. Mais tarde, alguns anos mais tarde, Fleming descreveu com detalhes esse processo da divisão celular, que ele chamou de mitose, que ele conseguiu visualizar o núcleo em detalhes se dividindo. Então, aí deu por fim a queda da teoria da biogênese. Bom, e como eu comentei com vocês que mais ao final da aula a gente discutiria a teoria celular. O que é a teoria celular? Então, todas essas teorias que a gente já veio discutindo a respeito de origem da vida, de origem da célula e o desenvolvimento do microscópio possibilitou a criação, né, o desenvolvimento dessa teoria celular. Essa teoria celular, ela é o alicerce para todo o desenvolvimento de estudo biológico. O que ela propõe? Ela coloca o quê? Quais afirmações ela coloca? Todo ser vivo é formado por célula, e célula, portanto, é a menor unidade de vida. As células sempre vão surgir de outras pré-existentes por um processo de divisão celular. As funções vitais de um organismo vão sempre depender das propriedades da célula, ou seja, a célula detém ela sozinha todas as propriedades básicas para a manutenção da vida. E além disso, a célula contém toda a informação genética necessária para transmitir essa informação para a geração seguinte. Então, esses são os 4 pilares da teoria celular, as 4 afirmações que norteiam todo o estudo da biologia celular. Bom, gente, as pesquisas nunca param. A partir do momento que as pesquisas começaram, sempre vão existir questionamentos e sempre vão existir pesquisadores buscando respostas e buscando o aprimoramento de equipamentos. E o mesmo vem acontecendo com o microscópio. Então, a partir do século XVIII, ocorreram melhorias nas lentes, nas estruturas dos microscópios, então que se tornaram mais estáveis, possibilitando uma precisão de foco, facilitando o uso. Então, assim, quanto melhor a qualidade do microscópio, melhor a qualidade da imagem que você vai conseguir observar. E já no século XIX ocorreu o lançamento de novos modelos de microscópio. Então, hoje, a gente não tem só o microscópio óptico composto, que a gente vai discutir mais adiante a sua estrutura, mas existem também microscópio de fluorescência, que permite fazer marcações específicas na célula com corantes e visualizar essas marcações. Existem microscópios eletrônicos de varredura, transmissão, que permite visualizar em detalhes organelas das células ou o relevo da superfície celular. Então, essas adaptações, né, e melhorias nos microscópios possibilitam o avanço da ciência, né, em termos de biologia celular e molecular. Agora, nas próximas aulas, a gente vai discutir um pouquinho a respeito da estrutura do microscópio, como que ele é classificado, quais são as suas partes, quais são os nomes de cada constituinte desse microscópio e como utilizá-lo, tá ok?